Mary Curie, a cientista polonesa que não só foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, como também fez o incrível feito de ganhar 2 prêmios por 2 categorias diferentes, um grande marco na história da luta das mulheres, não é mesmo? No vídeo de hoje dos maiores da história, eu vou lhe contar a história sobre essa cientista que trouxe grandes feitos para a ciência que conhecemos, então deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Infância e juventude. Mania Salome Sklodowska, conhecida como Mary Curie, nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867, filha de um professor de física e matemática do ginásio de Varsóvia e de uma pianista que veio a falecer quando ela tinha 10 anos. Nessa época, a Polônia era parte da Rússia czarista. O governo de Petrogrado impunha restrições aos poloneses em revide às suas tentativas de revolta. O seu pai perdeu o emprego por falar abertamente a favor da independência da Polônia. Para sustentar os 4 filhos, ele abriu uma escola que funcionava precariamente. Formação e início de carreira. Em 1883, Mary ganhou uma medalha de ouro ao completar o curso ginasial com louvor. Era a terceira filha da família. Com 17 anos, Mary começou a trabalhar como governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha. Depois de formada em medicina, a irmã ajudou Mary a realizar seu sonho de estudar na Sorbonne. Em 1891, Mary foi para Paris quando adotou a forma francesa para o seu nome. Para estudar na Sorbonne, Mary viveu em um sótão quase sem ar e com pouco orçamento para as refeições. Nas horas vagas, lavava frascos no laboratório. Em 1893, graduou-se em Física e em 1894 em Matemática. Foi a primeira colocada no exame para o mestrado em Física e no ano seguinte ficou em segundo lugar no mestrado em Matemática. Descobertas de Mary e Pierre Curie. Em 1895, quando preparava sua tese de doutorado, Mary conheceu Pierre Curie, que trabalhava em pesquisas elétricas e magnéticas, e em pouco tempo estavam casados. No início de suas pesquisas, constataram que os sais de tório eram capazes de emitir raios semelhantes aos dos sais de urânio. Foi ela que afirmou que o urânio era uma propriedade do átomo. Trabalhando em um porão cedido pela Sorbonne, verificaram que certos minerais de urânio, especialmente a petblenda, precedente das minas de Jotzintal, na Boêmia, tinham radiações mais intensas que o correspondente teor de urânio, devido à presença de elementos ainda desconhecidos. Os Curie começaram a purificar o minério, que era fervido em grandes recipientes sobre um fogão de ferro fundido. Em julho de 1898, conseguiram isolar um elemento 300 vezes mais ativo que o urânio. Em homenagem à sua pátria, Mary batizou-o de polônio. Porém, os Curie não estavam satisfeitos, porque o resto do material, depois de extraído do polônio, era ainda mais potente que o mesmo. Continuaram a purificação e cristalização e encontraram um novo elemento, 900 vezes mais radioativo, termo criado por Mary, que o urânio. Estava descoberto o rádio. Os 2 prêmios Nobel. Em 1900, Mary Curie foi convidada para lecionar física na École Normale Supérieure em Sèvres, enquanto Pierre era indicado para conferencista na Sorbonne. Em 1903, Mary Curie se tornou a primeira mulher da França a defender uma tese de doutorado. No mesmo ano, o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas no campo ainda novo da radioatividade. Em 1904, Pierre foi nomeado professor da Sorbonne e Mary assumiu o cargo de assistente-chefe do laboratório dirigido por seu marido. Em 19 de abril de 1906, Pierre Curie morreu tragicamente, vitimado por um atropelamento. No dia 13 de maio, pouco antes de completar um mês da morte do marido, Mary foi indicada para substituí-lo, tornando-se a primeira professora mulher da física geral. Em 1910, finalmente, auxiliada pelo químico francês André de Bierne, Mary Curie conseguiu obter o rádio em estado metálico. Em 1911, Mary Curie foi agraciada com o segundo prêmio Nobel, desta vez de Química, por suas investigações sobre as propriedades e potencial terapêutico do rádio. A cientista tornou-se a primeira personalidade a receber 2 vezes o prêmio Nobel. Depressão. Embora tenha se tornado um símbolo feminino da ciência e se dedicado às pesquisas e ao compromisso social, seus biógrafos contam que Mary Curie lutou para combater a depressão iniciada após a morte de sua mãe. Porém, a doença não a impediu de, durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhar intensamente como radiologista, deslocando-se pelos frontes com um aparelho de raio-x móvel que ela mesma ajudou a fabricar. Instituto do Rádio. A partir de 1918, sua filha mais velha, Irene, que mais tarde se casaria com o físico Frederick Joliot, começou a colaborar na cátedra da mãe e, posteriormente, junto com o marido, descobriu a radioatividade artificial. Isso valeu ao casal Joliot-Curie o primeiro Nobel de Química em 1935. Mary Curie organizou o Instituto do Rádio, que se tornou um grande centro de estudos de física nuclear e de química. O novo Instituto Mary Curie esteve à frente de importantes pesquisas sobre a aplicação do raio-x na medicina. Doença e morte.
Toda a dedicação de Mary Curie à ciência teve um preço. Após anos trabalhando com materiais radioativos sem nenhuma proteção, ela foi acometida por uma grave e rara doença hematológica, conhecida hoje como leucemia. Mary Curie faleceu perto de Sallanches, França, no dia 4 de julho de 1934. Curiosidades. Primeira curiosidade. Como já dito, Curie nasceu e cresceu em Varsóvia, na Polônia, que na época ainda era controlada pelo Império Russo. Ela obteve sua educação universitária na Flying University, uma instituição polonesa secreta que educava mulheres em locais que migravam de acordo com a necessidade. Isso ocorreu porque na época os russos consideravam educar mulheres uma atividade ilegal, abre aspas. Os esforços de germanização e russificação, dependendo da parte da Polônia onde se vivia, visando o ensino superior, tornaram quase impossível os cidadãos participarem de um currículo que de alguma forma não estivesse trabalhando para apagar a cultura polonesa, fecha aspas, explica o especialista Eric Grundhauser para o Atlas Obscuro. Segunda curiosidade. Quando visitou os Estados Unidos em 1921, Mary Curie ganhou 1 grama de rádio para continuar suas pesquisas graças a uma arrecadação feita por mulheres norte-americanas. Naquele período, esse material era extremamente caro. O presidente dos Estados Unidos durante aquele período, Warren Harding e sua esposa Florence Harding, apoiaram o esforço de arrecadação de fundos. Abre aspas. Ela, que descobriu o rádio, que compartilhou livremente todas as informações sobre seu processo de extração e que havia dado o rádio para que os pacientes com câncer pudessem ser tratados, encontrou-se sem os meios financeiros para adquirir a substância rara, fecha aspas, relata Anne Lewick, do período Radiology. Em 1921, 1 grama de rádio custava cerca de $100 mil, o que hoje equivale a aproximadamente 1,3 milhões de dólares. O esforço feminino deu certo e em menos de um ano a quantia foi obtida, o que sobrou exato 56.413,54 dólares. Foram deixados para as pesquisas da filha Irene Joliot Curie, que recebeu o Nobel em 1935. Terceira curiosidade. As décadas de exposição de Mary Curie à radiação a deixaram cronicamente doente e quase cega de catarata, e finalmente causaram a sua morte aos 67 anos, em 1934, de anemia grave ou leucemia. Porém, de acordo com Dennis Grady para o The New York Times, ela nunca soube plenamente que seu trabalho havia arruinado sua saúde. O efeito da radioatividade é tão grande que hoje, mais de 100 anos após suas descobertas, os cadernos que a cientista utilizava ainda estão contaminados pelas substâncias. Hoje, seus arquivos são guardados em caixas de chumbo. Para acessá-los, é preciso assinar um termo de responsabilidade. Abre aspas. E não são apenas os manuscritos de Curie que são perigosos de tocar. Se você visitar a coleção de Pierre e Mary Curie na Biblioteca Nacional, na França, muitas de suas posses pessoais, de móveis a livros de receitas, requerem roupas protetoras para serem manipuladas com segurança, fecha aspas, afirma Adam Clark Ashes ao Gizmodo. Quarta curiosidade. Mary Curie precisou enfrentar de queixo erguido muita difamação da imprensa e de seus colegas cientistas. Felizmente, ela contava com pessoas que a admiravam e a apoiavam em suas pesquisas. Uma dessas pessoas era Albert Einstein, físico responsável pelo desenvolvimento da teoria da relatividade geral, que a conheceu em 1911 na Conferência de Solvay, em Bruxelas. Quinta curiosidade. Por ser mulher, a princípio seu nome não havia sido incluído entre os laureados pelo Nobel, o que fez com que seu marido recebesse o prêmio em seu lugar. Mas o que muitos não sabem é que Pierre Curie insistiu para que sua esposa fosse premiada, o que realmente aconteceu. E chegamos ao fim da história de Mary Curie, uma grande cientista que trouxe inúmeros avanços na ciência, principalmente na medicina. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do que viu e ouviu. Então lhe convido a deixar o gostei e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Você também pode participar diretamente no crescimento da nossa comunidade. Basta deixar nos comentários alguma informação não citada ou outra personalidade marcante que gostaria de ouvir sobre. Por hoje eu fico por aqui e desejo a todos um bom final de domingo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.